O tema que nós vamos tratar agora à noite está relacionado com a origem do universo. Vamos mexer com a parte da cosmologia e astronomia. Dentro da proposta dos criacionistas, nós temos que o universo foi uma criação ex nihilo. Significa o quê? Ele foi criado do nada, absolutamente do nada. Ele já foi criado completo e funcional. Essa é uma proposta muito interessante porque está relacionado com a maneira como o universo funciona. Nós temos uma terceira proposta que o universo foi criado recentemente. Ou seja, a proposta é que ele não tem os 13, 14 bilhões de anos, que é o valor que tem sido dado atualmente, mas é um valor recente. Nós temos vários indicadores que mostram a respeito disso. Por exemplo, quando nós pegamos galáxias que estão próximas e comparamos com galáxias que são muito distantes, nós vemos que elas praticamente são idênticas, independente do tempo decorrido, ou seja, se um tempo muito grande tivesse passado, elas teriam estruturas totalmente diferentes. Uma galáxia muito próxima da gente se pareceria uma galáxia literalmente adulta, uma galáxia muito distante se pareceria uma galáxia jovem. No entanto, quando nós olhamos o universo, a impressão que nós temos é que as galáxias praticamente têm a mesma idade. Isso mostra que existe esse elemento de ter sido criado pronto e recentemente. Também nós vemos que o universo foi criado com uma idade aparente, que está justamente relacionado nessa ideia das galáxias, ou seja, o material, as estrelas, as galáxias, esses grupos de galáxias, todos eles foram criados simultaneamente, prontos, perfeitamente funcionais. Que o universo está envelhecendo, isso também é um fato, nós sabemos disso, temos estudado a respeito disso, nós entendemos como ele funciona. E, segundo a própria entropia, a tendência normal de todos os sistemas é envelhecer, é acabar. Então, nós estamos entendendo e vendo pela própria ciência que o universo está morrendo. E, por último, o universo tem um design, tem um propósito, complexidade, tudo isso demonstra a necessidade de um Criador. Então, essas são as propostas básicas a respeito do universo. A pergunta é, o que nós observamos, afinal de contas? Então, nós precisamos observar um pouco, termos uma noção do que está aí fora, porque esse é o nosso ponto de estudo, nosso ponto de referência. Então, ao observarmos o céu, o que nós vemos? Nós vemos, por exemplo, numa situação como essa, vocês estão vendo essa foto, aqui você tem um cometa, e se você tiver um telescópio um pouco melhor, você inclusive pode ver, naquele pontinho um pouco depois lá, uma galáxia. É uma manchinha, parece uma mancha meio branca. Isso é o que nós vemos numa noite estrelada, um ponto normal, num sistema normal aproximadamente. Se você mora perto do Polo Norte ou perto do Polo Sul, a atmosfera vai mostrar algumas cores interessantes. Por exemplo, você vai perceber que o céu algumas vezes fica um pouco mais esverdeado, ou mais voltado mais para o cor-de-rosa. Isso está relacionado com o que nós chamamos de aurora. Quem está mais próximo do Polo Norte, a aurora boreal, lá perto do Polo Sul, a aurora austral. Então nós temos todas essas questões que isso é parte daquilo que nós estudamos de uma forma geral. Agora, para nós é importante, dentro da ciência, é que esse sistema todo, o universo, ele é regido por leis. E as coisas acontecem de uma forma que nós podemos prever quando elas vão acontecer. Por exemplo, o ano passado nós tivemos um eclipse muito interessante, que foi o do dia 28 de agosto de 2007. Por que ele foi importante? Porque 28 de agosto do ano de 1982, eu me casei. Ou seja, 25 anos depois, tem um eclipse para comemorar o nosso aniversário de casamento. Agora, como foi possível isso? Isso aí não foi eu quem planejei, mas nós sabemos como a coisa funciona. Eu sabia que dia 28 de agosto teria um eclipse. Como que eu sabia? Porque é previsível, devido às leis que nós estudamos. Aqui nós temos, por exemplo, a parte de todos os eclipses voltados especificamente para o ano de 2008. Nós temos já tivemos um eclipse anular, que ocorreu no dia 7 de fevereiro. Tivemos um eclipse lunar total, que ocorreu no dia 21 de fevereiro. Vamos ter um outro eclipse solar total, no dia 1º de agosto, e esse daí vai ser mais para o pessoal lá do hemisfério norte. Nós aqui não vamos presenciar tudo isso. E vamos ter um eclipse lunar parcial, no dia 16 de agosto desse ano também. Então é possível prever o que vai acontecer. Como? Porque o universo ele é regido por leis. Leis que nós entendemos as suas funções. Que nós estamos vendo, por exemplo, uma das fotos do eclipse anular que ocorreu no dia 7 de fevereiro. Dá para perceber alguma daquelas manchas ali em volta, elas estão relacionadas especificamente com a questão das
chamas, ou seja, dessa expansão da corona solar. Algo que é muito interessante quando nós trabalhamos em cima disso são alguns eventos. Por exemplo, no dia 8 de junho do ano de 2004, o planeta Vênus passou bem na frente do Sol. Foi algo muito interessante. Eu levantei cedo para poder presenciar esse evento, e o meu cachorro estava lá junto também, mas ele não estava nada interessado nisso. Então, eu é quem estava realmente curtindo a coisa. O que foi fascinante a respeito disso é que a data em que esse evento foi visto novamente, antes desse de junho, literalmente a Lei Áurea não tinha sido assinada aqui no Brasil. Existe um ciclo muito longo, de mais de 100 anos, entre esses eventos. Para aqueles que perderam lá no dia 8 de junho de 2004, nós teremos novamente esse evento agora no ano de 2012. Agora, para aqueles que perderem no ano de 2012, só fossilizado, porque o próximo vai ser só em 2117. Então, quando nós observamos os céus, nós vemos muita coisa fascinante lá para ser estudada. Tem algumas coisas mais que nós temos estudado também, que são corpos celestes que circulam próximos à Terra. No caso, nós temos cometas, asteroides, coisas desse tipo. A NASA tem um departamento que tem trabalhado especificamente com isso, que é o pessoal do NEO, Near Earth Objects, objetos próximos da Terra. E eles têm estudado uma quantidade muito grande desses objetos que circulam, passando muito próximos da órbita da Terra em volta do Sol. Todos esses fenômenos são estudados. Por quê? Porque existe uma periodicidade, nós sabemos como funciona, porque eles são regidos por leis. De vez em quando, uma dessas coisas cai em cima da gente. Essa é uma outra boa razão pela qual nós gostamos de estudar isso. Um exemplo que nós temos aqui, ali você está vendo uma cratera. Se nós pegarmos uma bomba atômica de mais ou menos 100 quilotons e a explodirmos, e a detonarmos, ela iria produzir um buraco de mais ou menos 400 metros de diâmetro, cerca de 100 metros de profundidade. A cratera Barringer, aquela ali do lado, ela tem aproximadamente 1.200 metros de diâmetro, ou seja, 1,2 km de diâmetro e uma profundidade de quase 500 metros. Se uma bomba atômica de 100 quilotons faz todo aquele estrago, imagina um negócio desse tamanho que não teria acontecido. Então, essa é uma das razões principais pelas quais nós estudamos o que está acontecendo aí fora, o que existe aí fora, até mesmo por questão da preservação da vida humana. Esses estudos relacionados com o que está lá fora já são antigos. Por exemplo, quando nós pegamos o monumento de Stonehenge, na Inglaterra, ali, aqueles que construíram esse monumento, aproximadamente quase 4.000 anos atrás, eles já conheciam, já sabiam quando se dá o equinócio e o solstício. São dois eventos muito importantes. Nós temos essas datas marcadas durante o ano, e devido aos estudos, hoje nós sabemos precisamente quando isso ocorre. Mas aquele pessoal já conhecia 4.000 anos atrás, ou seja, se você não conhece, não sabe disso, você está praticamente 4.000 anos atrasado. Um outro exemplo que nós temos a respeito disso são os próprios egípcios, na construção das grandes pirâmides, aquelas 3 pirâmides, principalmente de Khafre, Quéops e Miquerinos. Se você, por exemplo, entrar no Google Earth e olhar ali, você vai perceber o posicionamento das 3 pirâmides. E se você comparar com as 3 Marias, você vai perceber que a proporção de distância e ângulo é exatamente igual. Eles construíram essas pirâmides praticamente baseados no posicionamento das 3 Marias, que fazem parte do cinturão de Orion. Nós percebemos que esse tipo de coisa existe não somente nessas culturas, mas em culturas espalhadas assim por todo o mundo. Por exemplo, os próprios maias, em Chichén Itzá, naqueles observatórios lá no México, eles também já tinham todo esse mecanismo para estudar os céus, eles conheciam especificamente a questão do solstício e equinócio, da mesma forma que o pessoal lá de Stonehenge. Então, esse pessoal estudava, a maneira pela qual eles estudavam, estava muito relacionado com a formação de calendários para saber o tempo de plantios e coisas relacionadas assim durante o ano, também para formar equipamentos que poderiam descrever o que seria visível durante certas épocas do ano. Todo esse material, praticamente, era um material observacional simples. Até que, por final praticamente dos anos 1400, anos 1500, houve uma invenção de um instrumento fascinante, que é o telescópio. Com o telescópio, novas portas se abriram. Dali para frente, havia uma possibilidade de vermos coisas que nós jamais tínhamos observado.
Isso foi o início de uma grande mudança, mostrando especificamente que existe algo lá fora que nós jamais tínhamos imaginado. Isso se tornou realidade, principalmente com o telescópio de Hubble. O telescópio de Hubble, por exemplo, é um telescópio que ele está em órbita em volta da Terra. Ele tem um espelho interno muito grande, de aproximadamente 2,40 metros. Tem um pouquinho, tudo aquele equipamento que vocês estão vendo dentro dele. Ele dá uma volta em volta da Terra a cada mais ou menos 5 horas e 45 minutos. E ele está a cerca de 600 quilômetros de altitude. E a capacidade que o telescópio de Hubble tem de visão é tão grande que se nós colocássemos o telescópio de Hubble lá em cima da cidade de São Paulo, será que daria para a gente ver 2 vagalumes aqui em Porto Alegre? Fascinante, né? O pior que daria para ver. Tranquilamente. Porque se a gente colocasse o telescópio de Hubble lá em cima da cidade de São Paulo, daria para a gente ver 2 vagalumes em cima da cidade de Jerusalém, a 10.700 quilômetros de distância. Essa é a capacidade de visão do telescópio Hubble. Por exemplo, daria para colocar o telescópio de Hubble lá na cidade de São Paulo e daria para ler, se a Terra fosse perfeitamente plana, tá? Daria para ler qualquer jornal pendurado numa banca de revista aqui em Porto Alegre. Eu brinco com o pessoal, difícil ia ser pedir para virar a página, mas o resto é tranquilo. Daria para ler sem nenhum problema. Isso é um pouquinho do equipamento que está lá fora. Nós temos também, por exemplo, outros equipamentos, como o Spitzer, que é o observatório, trabalha com luz infravermelha. No caso do infravermelho, nós estamos mais medindo calor. Então você tem aqui um exemplo, pegando a foto de uma galáxia, essa daí é a M104, galáxia Sombreiro, e daí do lado você tem uma outra foto tirada pelo Spitzer, para nos dar uma ideia de temperatura das estrelas e tudo mais. Então a gente usa esse tipo de relacionamento de imagens para ter uma noção do tipo de estrelas que a galáxia tem, como é que a galáxia funciona, coisas desse jeito. Temos outros equipamentos lá fora, como temos o Swift Gamma Ray, que trabalha na área de raios gama, temos também o Chandra, que trabalha na área de raio-x. Então tem uma quantidade muito grande de observatórios. E a informação que eles nos dão nos ajuda a entender como certas coisas funcionam. Por exemplo, na foto da esquerda, vocês estão vendo o que sobrou da explosão da estrela que Kepler observou durante a sua vida. Um dia Kepler estava lá estudando o céu, ele olhou e viu uma estrelinha lá fora que ele nunca tinha visto. Uma estrelona brilhando. Ele falou, nossa, essa é uma supernova. O que ele não sabia que era uma supervelha. A supernova é uma estrela que explode. E o que ele viu ali, o resultado disso, fotografado com o telescópio de Hubble, é o que vocês estão vendo aqui desse lado. O que sobrou. Mas com o Spitzer, nós conseguimos ver, olha aqui no meio, a bolha de calor. Tá? É um negócio gigantesco aquilo. E do lado, nós estamos vendo com o Chandra a quantidade de matéria com uma energia extremamente alta que foi lançada no espaço, resultado da explosão dessa estrela. Então, quando nós estudamos essas coisas, isso nos dá uma visão de como o universo funciona, de como que as leis regem esse universo. Nós temos coisas que estão lá fora, temos coisas que estão aqui embaixo também, como o Observatório Keck, que fica no Havaí, o WKEC. Temos vários outros espalhados aí pelo planeta Terra. Tem o Very Large Array, que é um grupo muito grande de 27 antenas parabólicas. Dá para você mudar todo esse negócio em direções diferentes, para estudar um pouquinho o que está vindo lá de fora, uma sensibilidade absurda. Vários telescópios em terra observando o que tem lá fora, radiotelescópio, todos esses negócios. É uma parafernália. Tudo para a gente poder entender como que o universo funciona. Como que essas leis, como que esse negócio está organizado. Quando a coisa é aqui na vizinhança, a gente manda uma espaçonave até lá. Daqui a pouquinho a gente vai ver a ideia de vizinhança. Por exemplo, o Cassini-Huygens foi um sistema que foi mandado para o planeta Saturno, muito interessante para estudar especificamente Saturno e estudar também uma das luas principais de Saturno, que existe um interesse muito grande na ciência naturalista, não que os criacionistas não tenham, tá? Mas o interesse geral maior é dos naturalistas. Por quê? Porque a lua Titã, também conhecida como Titã, é uma lua que tem muito metano na sua atmosfera. E metano seria um gás, entre aspas, necessário para a existência de vida. Quem conhece bem o metano relacionado com vida sabe do que eu estou falando, a junção dos dois. Não estou tratando no efeito oposto que também acontece, porque aí vocês sabem do que eu estou falando. O pessoal da química sabe o que é. Então nós temos todo esse contexto de estudo dessa estrutura para conhecer um pouquinho mais do que está ao nosso redor. Por exemplo, aprendemos muito a respeito do planeta Saturno.
A princípio, nós temos aprendido a respeito dos anéis de Saturno, um pouquinho mais a respeito dessa própria Lua Titã e Titão. Inclusive, Cassini passou pertinho da Lua agora, mês de fevereiro, poucos quilômetros de altitude. Um dos equipamentos que deveria ter funcionado não funcionou, mas muito da medição que era necessária foi feita. Então tem muita coisa legal ali que nós estamos aprendendo. Por exemplo, quantas luas tem Saturno? Saturno tem aproximadamente, pelo menos contados até agora, descobertos, está com 60. Júpiter tem 63. E se você somar todas as luas conhecidas no sistema solar, o número já chega a mais de 150 luas. A nossa lua aqui é uma só. O planeta Terra tem uma. O planeta Marte tem 2 luas. E assim por diante. Então é muito legal quando a gente sai estudando esse negócio, porque a gente vai aprendendo muita coisa interessante lá em cima. Principalmente porque a gente começa a ver que o universo é de uma beleza fascinante. Então, a pergunta que nós vemos, que nós sentimos, é aquela que Isaac Newton perguntava. De onde vem toda a ordem e beleza que vemos nesse mundo? Bom, primeiro, precisamos ter uma noção do que tem lá em cima. Eu perguntei para vocês quantas estrelas tem no céu. Só que é mais ou menos uma noite lá na cidade de São Paulo, extremamente estrelada. Dá para ver umas 4 estrelas no céu, graças à poluição e tudo mais. É por isso que o pessoal cristão lá em São Paulo tem dificuldade em aceitar a Bíblia, porque diz que Deus conta as estrelas. O pessoal fala, até eu. Deu umas 4 mais ou menos lá no céu. Então é outra história. Mas se nós pudéssemos apagar a luz da cidade? Bom, daí mudaria um pouquinho, né? Olha só que interessante. E se nós pudéssemos apagar a luz e também tirar a poluição? Daí você teria uma visão diferente do que seria o universo. Mas mesmo isso não é o universo. Por exemplo, isso é o universo. Só um pouquinho do que nós temos aqui na nossa vizinhança. Dá para imaginar que cada um desses pontinhos é uma estrela tipo do Sol? E para onde você olhar, é isso que você vai ver. O número é absurdo. É algo assim que foge à nossa capacidade de compreensão. Para onde você olhar, esses pontinhos aí não é aquele diodo LED que a gente usa, não. Isso é estrela. Sabe, estrela, aquele negócio de mais ou menos 1.400.000 quilômetros de diâmetro, aquele negócio que emite luz de montão. É disso que eu estou falando. E o Sol é pequenininho, porque o Sol é de quinta grandeza ainda. Isso é um pouquinho do que tem lá em cima. Para onde você olhar? É um absurdo. Já ouviu falar de nuvem de estrela? Literalmente o que vocês estão vendo. Tem tantas que parece uma nuvem. E essas nuvens de estrelas existem em todas as direções. É um absurdo o que está lá em cima. Não somente em termos de quantidade, como de beleza. Se você olhar, por exemplo, as nossas queridas Três Marias, tá? Aí você tem uma nebulosa ali pertinho de uma delas embaixo. Ou seja, as Três Marias são essas três que estão aqui. Ó. Ali embaixo você tem a nebulosa de Orion e aqui a nebulosa da Cabeça de Cavalo. Olhando um pouquinho mais com o telescópio de Hubble, dá para a gente ter uma ideia o que tem ali. Agora, observem um pouquinho, porque isso aí são fotos, isso aí não são desenhos. Isso é o que nós temos visto aí fora. Se o pessoal tivesse ali, eu pedia até para colocar música de fundo para ficar mais interessante, porque é de uma beleza fascinante. Imagina você andando dentro de um museu com todos esses quadros expostos na parede. O que você acharia do autor ou do pintor? Você iria ficar impressionado com ele. Isso é o céu. É isso que a gente vê aí em cima. Isso aí não é pintura, isso é real. Isso é o jeitão da coisa. E para onde você olhar, você vai ver uma abundância de beleza que vai muito além da nossa imaginação. Eu fico assim impressionado quando eu saio por aí, fico olhando um pouco dessas fotos todas. São todas fotos, a grande maioria delas vem do telescópio Hubble. Isso é o céu. Eu não sei se você tem um ponto religioso ou não, mas eu gostaria de apenas abrir um pontinho religioso aqui no meio. Não é criacionismo agora, que eu vou falar, deixe-me deixar bem claro isso. Mas eu fico impressionado lá no Salmo 19, quando diz assim, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muitas pessoas não têm uma noção do que é isso. Por isso que agora de pouco, quando nós cantamos Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor, eu não sei o que veio à tua mente, isso é o que estava passando pela minha mente. É uma visão um pouquinho diferente de quem é esse Deus que nós dizemos crer. O que fez todas essas coisas. Fecha o parêntese teológico, vamos voltar para a parte científica. Tá? Porque o que eu falei aqui agora, a maior parte dos criacionistas me jogaria para os crocodilos, literalmente.
Porque a maior parte deles não acredita em Deus. Eles acreditam numa criação, acreditam que foi criado, mas quem criou, se existe um Criador, tudo isso. Não somente a beleza, como vocês estão vendo, é algo muito grande, muito bonito, mas nós também temos algo que é fascinante, que é a organização de tudo isso. Porque esse negócio não está solto lá em cima. Eles encontram-se agrupados. As estrelas encontram-se agrupadas em galáxias como essa. E quando eu mencionei uma galáxia espiral, aqui vocês estão vendo os braços da espiral dessa galáxia. Dá para perceber. E nós encontramos esse tipo de coisa espalhado por todos os lugares por aí. O número delas é um número absurdo também. Essa é a mais próxima da nossa galáxia, o mais próximo da gente, galáxia de Andrômeda, que está a apenas 2.540.000 anos-luz de distância da gente. Judas nem perdeu a bota lá, sabe? Não sobrou nem átomo de Judas, de tão longe que ele foi. Só um pouquinho então a respeito dessa estrutura que nós temos aí do universo. Algo fascinante, de grande beleza, uma estrutura complexa, uma quantidade absurda, como eu já mencionei, de galáxias. Agora, essas galáxias também não estão soltas por aí. Embora a quantidade delas seja muito grande, elas encontram-se agrupadas. Então, nós temos aqui alguns grupos de galáxias. Nessa foto, por exemplo, com exceção desses pontinhos que vocês estão vendo, esse que eu coloquei minha mão aqui em cima, aqui embaixo, tá? Esses que têm umas coisinhas que parecem estrela, e é estrela. Os outros pontinhos que não tem esse negócio, todos esses que vocês estão vendo, são galáxias. Se o nosso telescópio fosse um pouquinho mais possante, pudesse entrar em cada um desses pontinhos, você estaria vendo uma daquelas galáxias que eu mostrei para vocês. Algo que é muito interessante é que o céu está cheio de mistérios. Por exemplo, o céu está cheio de luz sem estrelas. Já imaginou luz sem estrela? Parece até Bíblia. Primeiro Deus cria a luz, aí depois Ele cria as estrelas. Como é que seria possível isso? É porque nós encontramos no espaço uma quantidade absurda de luz. Luz sem estrela. Então, para onde nós olhamos aí, temos muito desse negócio. Isso nos ajuda a entender um pouquinho. Deixa-me tratar algo a respeito dessa organização que nós vemos no universo, que é muito importante. Albert Einstein costumava dizer assim, que a coisa mais incompreensível do universo é que ele é compreensível. Isso é muito estranho. Por quê? Porque o universo, ele dá para a gente colocar em equações, dá para a gente fazer esse tipo de coisa. Só para termos uma noção, eu gostaria de tratar um pouquinho desse fato incompreensível, que parece que ele é compreensível, mas é um negócio assim muito absurdo, é o tamanho dele. Como nós tratamos de algo gigantesco, nosso sistema de unidades, como por exemplo quilômetros, não funciona. Por exemplo, a distância média entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Quando você compara o sistema solar, é um absurdo isso daí. Você vai tratar de bilhões de quilômetros, é um negócio maluco. Então a gente usa o que nós chamamos de unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Então, quando eu falar de uma unidade astronômica, estou me referindo a 150 milhões de quilômetros. Quando nós tratamos de estrelas, galáxias, principalmente estrelas e coisas assim, daí nós já puxamos mais para o que nós chamamos de ano-luz. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, a velocidade da luz no vácuo é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano, a luz teria percorrido quanto? Cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. Então, um ano-luz equivaleria a 9,5 trilhões de quilômetros. Para medir tamanho de galáxia, a distância de galáxias, nós usamos o que é chamado de parsec. O parsec equivale a aproximadamente 30 trilhões de quilômetros. Então dá para ter uma ideia do tamanho das coisas. Só por questão de curiosidade e noção. Eu gostaria de usar um planeta anão do Sistema Solar, que tem sido estudado relativamente, assim, extensivamente nesses últimos 6 anos, para medirmos a distância do Sol até esse planeta e o tempo que gastaria para a gente viajar entre ele. Por falar nisso, quantos planetas tem o Sistema Solar atualmente? Nós sabemos que ele tem 8. Ele tinha 9, mas o planeta anão foi rebaixado. O planeta Plutão foi rebaixado a planeta anão, quer dizer. Então, atualmente, temos apenas 8 planetas e o planeta anão Plutão. Só que o planeta anão Plutão não é o único. Nós temos outros. Quantos planetas anões existem, conhecidos no Sistema Solar? Atualmente, nós temos 8 também. Então, estão eles aí. Tem o Eris, tem o Plutão,
Tem o 2005 FY9, que não ganhou nome ainda, e também tem o 2003 EL 61, que também não ganhou nome. Tem o Sedna, tem o Orcus, tem o Quaoar e tem o Varuna. Deixe-me pegar o Quaoar, que tem sido bem estudado, eu gostaria de usá-lo como referencial. Do Sol até Quaoar são 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Trocando isso em anos-luz, 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. Ou seja, comparado com a distância com as estrelas por aí, não é nada isso. Qual seria o tempo para percorrermos essa distância, do Sol até Quaoar, indo com uma espaçonave tipo daquelas do Spielberg, do George Lucas, viajando-se a 300 mil quilômetros por segundo, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Deep Space, todo aquele negócio lá. Demoraria aproximadamente 5 horas e 55 minutos para você ir do Sol até Quaoar, para percorrer essa distância de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. E de ônibus espacial? A 25 mil quilômetros por hora, demoraria aproximadamente 29 anos para você ir e 29 anos para voltar. Eu costumo brincar dizendo que essa seria a viagem da sua vida, a única. Na hora que você voltar, está aposentado. Se fosse possível percorrer essa distância com um avião supersônico tipo do Concorde a mais ou menos 2.200 km por hora, demoraria aproximadamente 332 anos para você viajar do Sol até Quaoar. Com um avião convencional, apenas 913 anos viajando-se a 800 km por hora. Para aqueles que são fissurados em Fórmula 1 como eu, vamos supor que o Felipe Massa resolva aí, que o cara é massa, sem parar nos boxes, sem trocar pneu, sem pôr gasolina, sem nada, direto, 2.434 anos, andando a 300 km por hora. Com seu carro já imaginou, né? Então, só se for de Honda, alguma coisa assim, um carro bem confortável. 7.300 anos para você ir do Sol até Quaoar. Eu costumo brincar porque na física a gente responde qualquer pergunta, essa foi uma delas. Se for de jegue, dá para ir também. Vai ser um tanto quanto que aperreantemente aperreado, vai chegar lá meio cansadinho, mas dá para ir. São a 8 km por hora, demora 2 milhões e 200 mil anos aproximadamente. Haja visto que o jegue não vai morrer no meio do caminho. Então, tem alguns pressupostos que precisam ser levados em consideração. Dá para ter uma ideia o que significa isso? Na nossa mente, essa é uma distância tão grande, nós estamos tratando de 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Mas isso é apenas 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. A estrela mais próxima da gente, Próxima Centauri, ela está a 4,34 anos-luz de distância da gente. Significa que indo de ônibus espacial a 25 mil km por hora, adivinha quanto tempo ia demorar para você chegar lá? 18 mil anos. Para chegar na estrela mais próxima da gente. Para chegar na galáxia mais próxima, indo com uma espaçonave que viajasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Daria para você dar 6 voltas e meia em volta da Terra em 1 segundo. Daria para você ir daqui até a Lua, que são 384 mil quilômetros nos quebradinhos, um pouquinho mais de 1 segundo. Pensou, você mandando seu filho comprar queijo lá na Lua, o menino demora 5 segundos e fala, mas por que você demorou tanto? Assim, mãe, que eu peguei sinal fechado, né? Então atrasou um pouquinho a viagem. Essa é a noção de distância. Agora, só por curiosidade, o que tem dentro disso? Qual o tamanho do universo? Até onde nós chegamos aproximadamente a quase 15 bilhões de anos-luz de raio. Ou seja, 30 bilhões de anos-luz de diâmetro, até onde os nossos telescópios mais ou menos têm nos levado. Vamos começar pequeno. O que eu encontraria dentro de algo que tivesse só 12,5 anos-luz de raio? 33 estrelinhas próximas do Sol, contando com o Sol 34. E se eu aumentasse esse raio um pouquinho mais agora para 250 anos-luz? Então o meu raio, 250 anos-luz. Ali dentro teria mais ou menos umas 250 mil estrelas. Se eu aumentasse esse raio agora para 5 mil anos-luz, ali dentro teria mais ou menos 300 milhões de estrelas. Se eu aumentasse esse raio agora para aproximadamente 50 mil anos-luz, daí nós colocaríamos a nossa galáxia inteirinha ali dentro. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela possui aproximadamente de 200 a 500 bilhões de estrelas. Isso é uma galáxia só. Dá para imaginar? Só na nossa galáxia tem aproximadamente de 200 a 500 bilhões de estrelas. Uma galáxia. Se aumentar esse raio um pouquinho mais, 500 mil anos-luz, a gente não consegue mais captar esse tamanho.
Já fugiu da nossa mente. Mas ali dentro teria a nossa galáxia e mais 9 galáxias anãs em volta. E se aumentasse esse raio um pouquinho mais agora para 5 milhões de anos-luz? Daí agora já estourou, extrapolou tudo aquilo que a gente tinha condição. 5 milhões de anos-luz, nós teríamos 33 galáxias, literalmente, 36 galáxias anãs, que são aquelas que têm só milhões de estrelas, e mais um montão de estrelinha lá dentro, daria mais de 700 bilhões de estrelas. Um negócio desse tamanho, de aproximadamente 5 milhões de anos-luz, nós chamamos isso, sabe do quê? Grupo local. Ou seja, você nem pulou o muro ainda para ver o que tem do outro lado. Nós estamos ali dentro só. Você está olhando o vizinho aqui do lado, o vizinho da frente. Vamos aumentar o raio um pouquinho mais agora. Em vez de 5 milhões de anos-luz, vamos para 100 milhões de anos-luz. Num raio de 100 milhões de anos-luz, nós teríamos cerca de 160 grupos locais de galáxias, mais de 2.500 galáxias, mais de 25 mil galáxias anãs. O número de estrelas já passou dos 500 trilhões. Eu estou dando um número mínimo. Tá? Isso é o que nós chamamos de supergrupo de Virgo. Então, é um agrupamento de grupos locais, forma um supergrupo. Se eu aumentar esse raio agora para 1 bilhão de anos-luz, eu estaria vendo ali dentro mais ou menos 80 supergrupos, mais de 160 mil grupos locais de galáxias, mais de 3 milhões de galáxias, mais de 30 milhões de galáxias anãs e daí por diante. E o universo visível, um raio de aproximadamente 15 bilhões de anos-luz. Cada um desses pontinhos que vocês estão vendo ali não é uma estrela. Esses pontinhos também não representam uma galáxia. Esses pontinhos não representam um grupo local. Cada um desses pontinhos representa um supergrupo. São mais de 270 mil supergrupos conhecidos. Cerca de 15 milhões de grupos locais. O número de galáxias ultrapassa o número de 10 bilhões. E o número de galáxias anãs, mais de 100 bilhões de galáxias anãs. O número de estrelas nos céus, hoje os cientistas sabem, sem fazer força, a gente sabe que nós não erramos, porque nós estamos chutando para menos, a gente sabe que tem mais. Mas o número de estrelas nos céus, hoje, ultrapassa o número de todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Agora, deixa eu fazer um outro parênteses teológico aí dentro. A Bíblia nos diz o seguinte, não estou falando do criacionismo agora, estou falando de teologia. A Bíblia nos diz lá em Isaías, capítulo 40, versos 25 e 26, o seguinte, Deus falando, a quem, pois, me comparareis para que ele seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele as chama pelo nome. Se já não bastasse contar, ele as conhece pelo nome. E o texto nos diz que por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma sequer vem a faltar. Eu, honestamente, eu não sei que tipo de Deus você crê. Mas tem gente que crê que um deusinho que só fez uma estrelinha. Ah, Deus só fez o sol. Puf! Não, olha o tamanho. Imagina você dar nome para cada um dos grãozinhos de areia que tem na praia. Faça isso nas suas férias. Pega uma mão cheia e coloca lá em cima da mesa, separa todos os grãozinhos. Isso aqui é o João 1, isso aqui é o João 2, isso aqui é o João 3, a Maria 4. Daqui a pouco você está lá no João 9.973. E qual é isso aqui? Ih, rapaz, isso é uma boa pergunta, né? Qual que era mesmo isso aí? Eu não sei, acho que nós temos uma percepção errada de quem é Deus. Eu, quando estudo os céus e todas essas coisas aí, eu fico impressionado quando eu vejo pessoas chegando para Deus e falando assim, eu te ordeno, eu mando, esse tipo de coisa. Você sabe com quem você está falando? Você tem noção diante de quem você está? Agora, isso é um parênteses teológico. Eu creio nisso. Essa é a minha fé. Talvez você não creia nisso, eu te respeito. Um dia você vai ver que você estava errado. As pessoas chegam para mim e falam assim, vamos ver. Vamos ver. É uma aposta, né? Todos nós estamos apostando em alguma coisa. Eu não sei qual é a sua. Eu estou apostando que a Bíblia está correta. Talvez você esteja apostando em outra coisa. Um dia a gente vai descobrir. Daqui a 100 anos tudo isso vai ser resolvido. Já me perguntaram por quê, eu vou te responder por quê. Porque daqui a 100 anos a gente vai estar morto, horas. A gente vai saber quem estava certo e quem estava errado. Quando nós olhamos, portanto, todo esse negócio gigantesco, são essas estruturas que nós observamos. Galáxias, uma quantidade absurda delas, formas diferentes, estruturas diferentes. Todas elas apontam para algo muito interessante. O que é interessante?
que são muito diferentes. Você fala, não, mas isso aí era esperado. Não, não era esperado. Um universo que começou de um Big Bang aqui no meio, tá? Não tinha resistência em lugar nenhum, força atuando em lugar nenhum, ele teria que ter se expandido de uma forma homogênea em todas as direções. E não é isso que a gente encontra. Nós encontramos toneladas de galáxias espalhadas por aí, grupos de galáxias, como mencionei agora de pouco para vocês, todas as direções. Supergrupos de galáxias. Um absurdo a coisa. Essa foto, por exemplo, que foi feita pelo telescópio de Hubble, não existe nessa foto nenhuma estrela aí na frente. Todos esses pequenos pontinhos que vocês estão vendo, todos eles são galáxias. É que estão tão distantes que a gente não consegue ver cada um deles. Então, como ficaria para nós interpretarmos esse universo? Porque essa aí são os dados, a informação que a gente consegue ter. Vamos tentar fazer sentido de tudo isso. Johannes Kepler, ou Kepler como é conhecido, ele diz o seguinte, que o mundo da natureza, o mundo do homem, o mundo de Deus, todos eles se encaixam. Isso era uma ideia muito, assim, prevalecia muito na época dele. Aqueles conceitos da idade medieval, de que o mundo era feito por círculos concêntricos, que representavam perfeição. Então, quanto mais distante do centro você estivesse, mais perfeito, ou seja, a perfeição seria maior ali. Então, o céu, literalmente o céu onde Deus habitava, era o último lugar. E à medida que você vem andando, voltando, você chega ali assim, praticamente onde você vai encontrar a terra, onde mora o ser humano, e lá dentro da terra, aquela ideia de que o inferno ficava no centro da terra, vem desse conceito, que seria o lugar mais bagunçado, a entropia seria maior. Não sei se o processo é isobárico ou não, isotérmico ou não, mas quem for para lá descobre isso. Então, isso aí é outro problema. Tem muita gente que vai ter que descobrir isso lá no inferno depois. Mas isso daí não é criacionismo também, tá? Isso é teologia. Então, esses eram conceitos que estavam flutuando na época. Durante os anos 1500, finalzinho dos anos 1400, 1500, algumas ideias começaram a surgir. Tycho Brahe, por exemplo, ele fez um estudo muito elaborado do céu. E ele mostrou algo que Copérnico já tinha visto. Copérnico, praticamente, ele, Galileu Galilei foi quem pegou a ideia de Copérnico. Eles não foram contemporâneos, mas Galileu Galilei comprou essa ideia de Copérnico de que a Terra não seria o centro do universo, mas sim o Sol. Então as coisas estariam girando em volta do Sol. Lembra que a noção de universo deles era uma noção muito limitada. Mas eles ali já começaram a pensar, não, tem alguma coisa girando em termos de perto de uma outra coisa. Não é a Terra, aqui o negócio girando em volta. Esse questionamento do sistema heliocêntrico já tinha sido dado por Aristarcos de Samos, um grego, mais ou menos uns 300, 200 anos antes de Cristo. Essas ideias todas começaram a mostrar um universo dinâmico, um universo que não estava parado, coisas estavam acontecendo. Então aquela ideia antiga de que o universo estava paradinho, as estrelinhas lá no céu, nada acontecia, nada movia, tudo foi começando a ser derrubado uma atrás da outra. O universo era dinâmico, ele estava funcionando, ele estava acontecendo. Thomas Wright, praticamente nos anos 1700, ele fez a proposta de que a Via Láctea seria um disco de estrelas. Immanuel Kant, por exemplo, já no finalzinho dos anos 1700, a proposta dele é que o universo teria surgido por meio de uma nuvem de gases, resultado de uma atração ou de um colapso gravitacional. Todas essas ideias começaram a florescer, então a ideia de um universo que poderia ter surgido espontaneamente, ou ter partido de alguma coisa do nada e tudo mais, sem a necessidade de um criador, começaram a fermentar. Mas daí entrou a termodinâmica. A termodinâmica trouxe algumas questões muito interessantes. Uma delas é que se a energia do universo for constante, a entropia, ou seja, a sua capacidade de desorganização, tende para o máximo. Então, como que o universo poderia ter começado pequenininho e daí melhorado? É bem interessante. Mas foram questionamentos, foram sendo levantados. Já nos anos 1800, algo muito interessante aconteceu, porque por volta do ano de 1848, Edgar Allan Poe escreveu um livro muito fascinante chamado Eureka. Nesse livro, ele diz que Deus teria criado o mundo por meio de um Big Bang. E o nome colou. Daí vem o nome Big Bang. A teoria do Big Bang, praticamente, foi uma teoria que começou a ser desenvolvida no comecinho do século passado, finalzinho do século XIX. Albert Einstein, por exemplo, no ano de 1917, ele criou um sistema de equações e lá ele colocou uma letra grega chamada lambda. Ela estava relacionado com uma constante cosmológica. Edwin Hubble, estudando as galáxias e tudo mais, mostrou que realmente parecia que esse universo não estava assim paradinho, não, ele estava em expansão.
Daí George Gamow, um outro cientista na década de 40, já com essa ideia de que o universo teria começado e tudo mais, então se o universo começou no Big Bang, ele teria que ter passado por um tempo, e um tempo ele iria esfriar, ele ia expandir e esfriar, então ele deveria ter uma temperatura residual daquela primeira explosão. Então todo esse negócio foi discutido, foi sendo desenvolvido, inclusive George Gamow fez um cálculo inicial, acreditava que dava mais ou menos uns 40 Celsius, 30 kelvins, temperatura média desse calor que sobrou dessa explosão inicial. Hoje, o que nós temos dentro do Big Bang? Bom, o que nós temos dentro do Big Bang é o seguinte, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, que é o universo, teria que ter começado em algo mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude. Agora, eu acho fascinante isso. Principalmente, eu que trabalho um pouquinho com densidade de energia, já imaginou colocar um universo inteirinho dentro de uma bolinha de gude? Já tentaram colocar um universo numa casca de noz. Achei fascinante a ideia. E foi bem colocado. Tanto faz parte das minhas ilustrações. Agora, como colocar todo esse universo ali dentro? Vejamos. A teoria do Big Bang tem uma proposta muito interessante. No livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Noz, página 78, vocês vão encontrar esse gráfico. É fascinante. E essa teoria do Big Bang tem sido tratada por muitos, e eu a aceitei por muitos anos como sendo uma teoria científica. E eu nunca prestei atenção em alguns detalhes. Deixa-me dar um deles. Olha que fascinante o que está escrito aqui. Isso aí é lá do livro do Hawking. Leis físicas desconhecidas. Deixa-me dar alguns exemplos de leis físicas desconhecidas. Certa vez um povo estava saindo do Egito, que era o povo de Israel, e eles se depararam numa situação muito interessante. Eles ficaram parados num lugar aqui, o mar estava na frente, o exército de Faraó vinha desse jeito e eles eram escravos, ou seja, os caras não sabiam absolutamente nada de guerra. E aqui estão eles, o povo ali parado no meio, lá vem o exército e aqui o mar. Não tem para onde ir. De repente algo fabuloso acontece. O mar se abre e esse povo passa bem no meio. Como? Resposta é simples. Leis físicas desconhecidas. Só por meio de leis físicas desconhecidas isso poderia ter acontecido. Porque pelas leis físicas conhecidas isso jamais teria acontecido. Um outro estava lá cortando uma árvore, um outro exemplo, estava cortando uma árvore e o machado dele, flup, caiu dentro d'água. E aí? Ficou desesperado, porque o machado era emprestado, parece que o pessoal não vendia muito machado naquela época, e foi lá e falou para um amigo dele, falou, olha, meu machado caiu dentro d'água. Esse amigo dele falou, não tem problema, onde é que caiu? Ali. Esse amigo gostava de quebrar um galho, pegou um galho, foi lá e bateu na água, o que aconteceu? O machado flutuou. Peraí, eu conheço a lei do empuxo. O que aconteceu? Lei física desconhecida, porque ferro não flutua. Um outro que é muito interessante, tinha também uma festa, tinha uma mulher e o filho dela estavam lá. E de repente acabou o vinho. Daí o filho dessa senhora, não disse da nossa senhora, dessa senhora, ele foi lá e fez o quê? Ele simplesmente resolveu o problema. Essa senhora disse o seguinte, olha, o que meu filho mandar fazer, pode fazer. Ele pega umas 6 talhas mais ou menos, cabiam cerca de 80 a 120 litros em média cada uma delas, pede para os servos ali, o pessoal que está gerenciando a área, encher de água, H2O. Daí ele pega esse negócio e fala assim, pode levar. Leva lá para o mestre de sala. Eu, se eu fosse um dos servos, ia colocar o dedo lá dentro só para ver se era vinho mesmo. Mas ele mandou levar, foi todo aquele negócio. Chegou lá o mestre de sala, experimenta, fala assim, vai lá para o noivo, né, porque era um casamento, falou, mas rapaz, você fez tudo errado. Você me dá chapinha, vinho chapinha no começo e guarda o vinho do Porto para o final. Como é que você faz uma coisa dessa? Primeiro você serve o vinho do Porto. A hora que o pessoal está chapado, daí você dá chapinha. Mas parece que eles não sabiam o que tinha acontecido. Obviamente os servos sabiam. Pergunta, como é que você transforma água em vinho? Só com leis físicas desconhecidas. Deixa eu fazer uma pergunta. A teoria do Big Bang começa com o quê? Com milagre. Só pode começar com milagre, porque as leis físicas que nós conhecemos não teriam produzido isso que eles dizem que produziu. Agora, como que uma lei, desculpe-me, como que uma teoria científica que começa com milagre pode ser chamada de ser científica? Isso não faz sentido. Então nós precisamos trabalhar com as questões como elas são, do jeito que elas são. Deixa eu tratar um pouquinho da teoria do Big Bang, porque ela fala a respeito das áreas que nós costumamos mexer e vou rapidinho aí para a reta final. A teoria do Big Bang tem 3 grandes pilares.
nós estudamos a radiação de fundo, a abundância de elementos e o desvio espectrográfico das galáxias para o vermelho. Radiação de fundo está relacionado com um estudo que tem sido feito voltado para o que está acontecendo nesse universo aí. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Lá atrás você tem, está aqui a sonda WMAP, que ela está fazendo um mapeamento praticamente desse calor residual que sobrou aí no universo. Então essas cores que vocês estão vendo ali são pequenas variações de temperatura que nós temos encontrado. Essas pequenas variações de temperatura mostram o quê? Bom, mostram que existem pequenas variações de temperatura, muito pequenininhas. Ao estudarmos isso, o pessoal tem dito o seguinte: não, essas pequenas variações lá no passado produziram um certo aglomeramento, que produziram estrelas, essas estrelas produziram as primeiras protogaláxias, essas protogaláxias produziram as galáxias que nós vemos hoje, e em outras palavras, ali você tem como o universo começou. Ou seja, ele começou com aquelas pequenas variações de temperatura. A única coisa que nós temos descoberto, que é uma evidência realmente disso, é que o universo tem uma temperatura. Segundo a teoria proposta da cosmologia naturalista relacionada com o Big Bang, o universo tem uma temperatura, aproximadamente aqueles 3 kelvins que vocês estão vendo, 270 graus abaixo de zero. Ele teria começado com uma temperatura inicial de bilhões de kelvins, daqui a pouquinho eu vou dar um número mais preciso, e esfriou. Aquela reta ali, não é que o esfriamento foi linear, para o pessoal que gosta de gráfico, eu só estou mostrando que foi esfriando, só isso. O problema é que isso aí teria demorado aproximadamente 13,7 bilhões de anos. E o pessoal diz que, então, que o universo tem 13,7 bilhões de anos. O problema é que a gente tem encontrado muita coisa quente nesse universo. Se a idade dele é essa, tem muita coisa absurdamente quente por aí. No centro da nossa galáxia, por exemplo, tem uma nuvem de gases, a temperatura oscila aproximadamente entre 10 e 100 milhões de graus Celsius. Um universo de 14 bilhões de anos não era para ter temperatura dessas por aí. Ou tem alguma coisa totalmente estranha lá dentro. Ou então, o sistema é jovem e não deu tempo de esfriar tudo isso. São algumas questões interessantes. Quando nós olhamos para o universo, os criacionistas, eles olham como um motor. Esse negócio está funcionando. Em outras palavras, aqui você tem a cosmologia evolucionista, a cosmologia criacionista. Qual a temperatura que nós temos? Os 3 kelvins, 270 graus abaixo de zero. Os cosmólogos evolucionistas, naturalistas, dizem que o Big Bang começou com uma temperatura de aproximadamente 10 elevado a 19 Kelvin, que é uma proposta teórica. Ele teria esfriado até os 3 kelvins. Você pega as equações, trabalha esse material, dá mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Agora, tem uma proposta muito interessante. Se o universo funciona como um motor e ele é fechado, esse calor que está sendo produzido pelas estrelas está indo para onde, afinal de contas? Tem que estar indo para algum lugar. A pergunta que nós temos é: o universo começou quente, está esfriando, ou ele começou frio, está esquentando? Até ele atingir um equilíbrio térmico. Alguma coisa está acontecendo. Se nós usarmos as mesmas equações que nós usamos para fazer esse cálculo de 13,7 bilhões de anos, você vai perceber que o universo não poderia ter mais do que 14 mil anos. Você fala, isso é um absurdo. Um universo com 14 mil anos, onde é que já se viu isso? Isso aí não é possível. Bom, só estou usando as equações. Ele começou quente, está esfriando, ou começou frio, está esquentando? As equações são as mesmas, nós só estamos trocando o quê? As condições iniciais. Então é importante vermos que as equações oferecem outras possibilidades também. Já mencionei o trabalho desses dois, no caso de Clausius, falando que se a energia do universo, a energia total do universo for constante, a sua entropia tende para o máximo. Do outro lado, Helmholtz dizia que, sendo que o universo está continuamente indo para um estado, ou seja, uma direção, para um estado de desordem, ele deve ter sido energizado lá no passado finito, por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Agora, a impressão que nós temos é que o universo está aquecendo. Só uma coisinha aí, por curiosidade. Como que funciona a quantidade de matéria criada num Big Bang? De acordo com a proposta que tem sido feita, o universo não tem toda a matéria que deveria ter sido criada num Big Bang. Existe uma massa faltante muito grande para o universo ser o que ele é, ter a idade que ele tem. Então, toda essa massa que o universo deveria ter, 4% é chamado de matéria bariônica. É o que nós estudamos no laboratório. Você tem 23%
desse negócio que está faltando, que é chamado matéria escura e fria, que ninguém sabe o que é e não vai dar para trazer para o laboratório para testar também, então a gente nunca vai saber se é possível existir ou não. E daí tem mais 73% de energia negra. Eu tenho um amigo meu que trabalha nessa área, ele disse que até o presente momento, a diferença entre energia negra e magia negra são praticamente a mesma. Ninguém sabe o que é um e o que é outro, porque tecnicamente o que é? Ou seja, algo que você possa levar no laboratório e testar. Eu estou zoando, mas o pessoal brinca muito em cima disso e trabalha também muito com isso. São propostas teóricas que ainda estão por ser provadas. Se energia negra existe, se matéria escura e fria, é o que a gente, inclusive, trabalha, que é um modelo Lambda CDM. CDM é Cold Dark Matter, matéria escura e fria. Lambda é aquela constante de Einstein. Todo esse negócio é trabalhado só para mostrar o quê? Parece que o universo ou está faltando muita massa que desapareceu, porque a massa dele não daria para ele ter os 14 bilhões de anos. Ou ele tem esses 14 bilhões de anos e tem uma forma de matéria, de massa que está espalhada no universo aí, que deve ser uma forma exótica que não é aquela que nós estudamos em laboratório. A outra possibilidade é que o universo seja jovem e que a massa esteja correta. Não, mas o universo não pode ser jovem. Por que o universo pode ser jovem? Porque vida evoluiu. Como é que você sabe que vida evoluiu? Não, porque só pode ter evoluído. Então nós já partimos do pressuposto de que vida teria evoluído, sendo que vida teria evoluído, você precisa de milhões de anos para a vida evoluir. Como tem vida aqui na Terra, a Terra tem que ter milhões ou bilhões de anos. Já que a Terra tem bilhões de anos, o universo não pode ser recente, ele tem que ter bilhões de anos também. Então é um processo cíclico. Agora, algo que eu acho fascinante a respeito disso, é quando nós estudamos o universo, ele tem algo que nos deixa assim muito impressionados. É aquilo que eu mencionei para vocês. Se nós olhássemos uma galáxia próxima da gente, ela deveria ter a aparência de uma galáxia madura. Então você vê os braços da espiral e tudo mais. Mas se fosse uma galáxia muito distante da gente, teria a aparência de jovem. Ela não teria uma estrutura definida ainda, totalmente. Então quando nós olharmos, ou quando olhássemos para uma galáxia próxima, como a M31, a gente deveria ver uma galáxia bem estruturada. Ao olharmos para galáxias distantes, vocês deveriam ver galáxias que não têm uma estrutura tão bem montada, tão bem formada, tão bem definida, como as galáxias próximas. Aí tem um pequeno probleminha. É um problema de observação. As galáxias distantes se parecem exatamente como as próximas da gente, no caso até a M31. Daí a pergunta é, por que essas galáxias distantes não se parecem jovens quando comparadas com a M31? Por que elas não parecem todas ter a mesma idade? Tem várias publicações científicas tratando disso. Tem uma que foi feita no ano de 1994, uma outra que foi feita agora em 2005. Como reconciliar isso? As pessoas falam, não, mas espera aí, pensa só, se a galáxia está a 10 bilhões de anos-luz, vamos pegar uma mais próxima aí, 3 bilhões de anos-luz. Quanto tempo teria demorado para a luz chegar até aqui? 3 bilhões de anos. Certo ou errado? Já ouviram falar da teoria da relatividade? A teoria da relatividade nos diz que o tempo e o espaço são curvos. Então você precisa saber a curvatura do tempo e do espaço. Por exemplo, se você tem uma estrela aqui e você está aqui desse lado e o espaço tem uma curvatura, qual seria a distância real? Essa daqui. A distância real não é pela curvatura. A luz iria seguir a curvatura, mas a distância real é outra. Então talvez nós estejamos tratando com uma distância que não é a real. Aí você fala, peraí, é possível? É só começar a trabalhar com espaços riemannianos, por exemplo. Deixar para você calcular depois, mas tem umas equações para você transformar o espaço normal em espaço riemanniano, você faz a mudança de um para o outro. Dá para ter uma ideia que coisas que estariam mais ou menos a 10 bilhões de anos-luz da gente, olhando nessa curvatura, não passariam apenas só de 10 anos o tempo para a luz ter chegado, 10 mil anos o tempo para a luz ter chegado até aqui a gente. Essa é uma das áreas. Uma outra área que é muito legal. Há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência fascinante. Eu saí de Brasília às 2 horas da tarde. Tem um amigo meu que é observador, estava lá, e 2 horas da tarde, num avião, indo em direção a Cuiabá. Você acredita que um outro amigo meu que estava me esperando lá em Cuiabá, ele viu o avião pousando exatamente às 2 horas da tarde? Foi a viagem mais rápida da minha vida. Saí às 2 horas de Brasília, cheguei às 2 horas em Cuiabá. Quem que não gostaria de viajar desse jeito? Ótimo! Uma viagem como essa não durou nada. Eu entrei no avião, já desci do avião.
Porque eu saí de Brasília às 2 horas, cheguei em Cuiabá às 2 horas. Você fala, rapaz, você está falando de fuso horário. Então os 2 relógios precisam estar sincronizados? Para a gente saber quanto tempo demorou, você precisa ter 2 relógios sincronizados. E nós sabemos que os relógios no universo não estão sincronizados. Não dá para saber quanto tempo demorou para a luz sair de lá para cá e chegar até aqui. Você está fazendo um cálculo que foge da física tradicional, daquilo que a gente está habituado, daquilo que a gente trabalha. Então, todo esse negócio que o pessoal fala aí, não, mas esse negócio de uma Terra jovem, pouco tempo para a luz chegar até aqui, é fisicamente provável. Dá para a gente trabalhar essas questões. Eu sei que você já chegou num ponto e falou assim, olha, o meu teco já absorveu tudo que deu. O Tico está caído lá atrás, coitadinho, desmaiou faz meia hora, nem com café o rapaz retorna. Então, deixa eu só terminar para a gente liquidar esse assunto. Algo que tem sido muito bonito, que é o terceiro pilar que nós temos da teoria do Big Bang, que também são coisas observáveis. Todas elas são observáveis. As interpretações são diferentes. Essa daí seria justamente a variação da luz para o vermelho. Ou seja, quando você olha uma galáxia, a luz dela deveria parecer essa cor, mas ela está um pouquinho mais avermelhada. Esse pouquinho mais avermelhado significa que a galáxia está se afastando da gente. Essa é uma das possibilidades. Então é muito legal porque a gente tem estudado isso. Algo que tem sido fascinante é que 98% das galáxias estudadas parecem estar se afastando da gente, o que é meio suspeito. Porque parece que está todo mundo indo embora da gente, parece até que a gente está no centro da coisa. Como é que pode? Galáxia está indo para lá, outra está indo para lá, outra para lá, para lá. O pessoal fala, não, é igual uma bexiga. Você está enchendo a bexiga assim. Se você fizer um monte de pontinhos na bexiga e começar a encher, você vai perceber que os pontinhos vão ficando distantes um do outro. Isso daí funciona para a bexiga. Vamos ver se isso daí funciona naquilo que nós estamos vendo também. Quando nós olhamos essa questão desse desvio para o vermelho, nós percebemos que tem galáxias que estão interligadas. Só que uma tem um desvio e outra tem outra. Vamos colocar em termos práticos. Imagina que essa galáxia que está ligada com essa outra, o desvio significa velocidade diferente. Tá? O desvio é uma velocidade, essa aqui, a outra com uma outra velocidade. Mas elas estão ligadas. Imagina um caminhão, tá? Parte da frente e a carroceria. Como é que a parte da frente poderia estar andando a 120 km por hora e a parte de trás a 100? Só se os dois não estivessem conectados. Mas se os dois estiverem conectados, eles teriam que estar andando na mesma velocidade. Como é possível galáxias que estejam conectadas tenham valores diferentes desse desvio para o vermelho? Isso levantou a lebre. Os gatos, os cachorros, os dinossauros e todo mundo atrás também para saber o que estava acontecendo. Uma coisa muito interessante. Quando nós pegamos e fizemos um estudo mais voltado para esse desvio, usando as ideias lá que já vieram lá de trás, por exemplo, todo o pessoal que já estava trabalhando Hubble, tudo, nós percebemos que as galáxias têm alguns coeficientes muito interessantes dessa questão do vermelho. E dá para a gente relacionar o vermelho da galáxia, a luz do vermelho, com a distância. Se você fizer um estudo das galáxias, desse desvio da galáxia para o vermelho, você vai perceber que as galáxias têm a tendência de ter certos desvios específicos. Isso é muito curioso. Você fala, não estou vendo nada de curioso nisso, só estou vendo o gráfico ali na frente. Ótimo, é assim que a gente vai estudando. A gente vai pegando esses gráficos, vamos trabalhando com eles, montando, e de repente, sabe o que nós descobrimos? Olha como tem pacotinho de galáxia aqui, um outro pacotinho ali, um outro lá, um outro lá. O que isso significa? Isso significa que essas galáxias encontram-se agrupadas radialmente. O que tem a ver isso? Não, que só daria para ver isso quem estivesse muito próximo do centro. Como é que nós vemos isso? É porque estamos próximos do centro. Mas o universo tem um centro? Pela teoria do Big Bang, não. Mas já foi provado que a radiação de fundo é polarizada. Mostra que o universo tem um centro. Você fala, mas a teoria do Big Bang então não é mais válida? Não, ela está meio aos frangalhos. Precisa ser retrabalhada para poder pelo menos consertar, ver se dá para salvar alguma coisa. Porque tudo indica que o universo tem um centro. Se ele tem um centro, qual a probabilidade de nós estarmos lá por mero acaso? 1 em 1 quatrilhão. Parece que nós fomos colocados perto do centro com um propósito, estudarmos todo o resto. É muito interessante porque quando a gente olha isso, nós vemos algumas pessoas colocando coisas muito interessantes. Por exemplo, o Dr. Heinz Oberhummer disse o seguinte, não sou religioso, mas poderia dizer que este universo foi muito bem projetado para a existência de vida.
As forças básicas no universo foram feitas sob medida para a produção de vida fundamentada em carbono. Somos eu e você e tudo que está aí fora. É fascinante. E por último, só para a gente encerrar, temos observado que na verdade o universo está morrendo. Para onde você olhar, morte. E daí entra algo muito interessante, só para você pensar. Supernovas. Aqui nós temos uma que foi fotografada em 2004. Aqui tem uma outra que tem chamado muito a nossa atenção. Essa foto foi tirada, que é a foto aqui de cima, foi tirada no ano de 1969. Daí no ano de 1987, vocês virem ali no cantinho, ali tem uma estrelinha, é a Sandulic. A Sandulic explodiu. Então olha só que interessante. Aqui é o que sobrou dela, foto tirada pelo telescópio de Hubble. Fascinante o negócio. Por quê? Porque nisso daí nós temos algo que literalmente é estilo Matrix. Por quê? Essa foto que foi tirada em 1969 tem algo muito legal. Por quê? Voltemos um pouquinho. Aqui está a estrelinha, a Sandulic, que explodiu. O problema é que a Sandulic já tinha explodido alguns milhares de anos atrás. É que a luz da explosão só chegou agora. Então, quando nós tiramos a foto aqui de 1969, ali no cantinho, nós tiramos a foto de uma estrela que não existia. Você fala, não, mas a gente está vendo a luzinha. A luzinha dela estava lá ainda, mas a estrela já tinha ido para o beleléu, já tinha explodido. Mas como é que pode uma coisa dessa? Porque é verdade, demora um certo tempo para a luz da explosão chegar até aqui. Isso é correto, nós sabemos disso. Se o Sol explodir agora, daqui 8 minutos e meio aproximadamente, nós ficaremos sabendo. Se a Próxima Centauri explodir agora, daqui 4 anos e 4 meses, nós ficaremos sabendo. Então, o que nós aprendemos com isso? Que é algo fascinante. É que nós tiramos a foto de uma estrela que não existia mais. Daí a pergunta hoje que se faz é uma pergunta bem simples. Será que o universo ainda existe? A resposta é, não sabemos. Tudo aquilo que eu mostrei para vocês pode simplesmente não existir mais. E a gente está todo alegre aqui. Vamos um dia dominar o universo. Qual? Nós vamos sair daqui e viajar para as estrelas. Quais? De repente você chega lá, só tem uma onda de choque da explosão da estrela vindo na tua direção, você vai ser pulverizado. São perguntas muito interessantes, que a ciência não tem resposta. Se o universo ainda existe, nós não sabemos. Não temos a menor ideia. Sei que tem muita gente falando assim, nossa, isso aí é Matrix. Não, Matrix é brincadeira perto disso aqui. Isso aqui é complicado. Só para concluir. O universo está morrendo? Está. Para onde nós olhamos, isso é o que nós vemos. Tudo isso já foi estrela. Não é mais. Isso é o que sobrou delas. Algumas mega explosões por aí. Algumas pessoas me perguntam o seguinte, e essa questão nossa, como é que fica? Fica de uma forma bem simples. Meu último exemplo. Nós temos estudado as estrelas. Temos estudado a frequência que essas estrelas explodem. Estudando a explosão dessas estrelas, nós temos visto que elas passam por 3 estágios. E esses estágios têm sido literalmente dados de uma forma bem específica pelas propostas da teoria da evolução relacionada com estrelas. Então, uma estrela, quando ela explode, passa por 3 estágios. O primeiro, vocês estão vendo lá em cima, aquele estágio praticamente de partículas que são ejetadas, dura 300 anos. O segundo estágio, um estágio adiabático, conhecido como CEDOV, é onde você tem emissão de ondas de rádio. Dura mais ou menos 120 mil anos, segundo o cálculo que o pessoal tem feito. E o terceiro estágio é o isotérmico, ou seja, a emissão de ondas de calor. Esse daí demora de 1 a 6 bilhões de anos, segundo os cálculos que têm sido feitos. Vamos fazer um teste. Pegar a nossa galáxia como exemplo e vamos aplicar isso daí que é conhecido da literatura. Primeiro, quantas supernovas na nossa galáxia existem se a nossa galáxia tivesse de 8 a 12 bilhões de anos? Bom, deveríamos ter 2 supernovas pela frequência. E se a galáxia tivesse só 10 mil anos? 2 supernovas no estágio 1. Tá? E se a galáxia tivesse só 10 mil anos? Nós teríamos 2 supernovas também no estágio 1. O número de estrelas no estágio 1 observado na nossa galáxia são os 2. E
No estágio 2, quantas supernovas no estágio 2 nós deveríamos encontrar na nossa galáxia se a nossa galáxia tivesse de 8 a 12 bilhões de anos? Pelo menos, pela frequência que nós temos de supernovas, 2.260 supernovas. E se a nossa galáxia tivesse só 10 mil anos? No máximo 125. Quantas supernovas nós temos? No estágio 2 observadas, 200. E supernovas no estágio 3? Se a nossa galáxia tem pelo menos 8 bilhões de anos, nós deveríamos ter no mínimo 5.000 supernovas no estágio 3. Mas se a nossa galáxia tem só 10 mil anos, ainda não deu tempo de formar nenhuma no estágio 3. Só falta uma pergunta a ser respondida. Quantas supernovas no estágio 3 nós temos na nossa galáxia? Nenhuma. Quanto mais nós temos estudado, a impressão que nós temos é que o universo é recente, é jovem. Parece que foi criado recentemente e tem uma estrutura fantástica, muito precisa. Só para você pensar hoje à noite, aqueles que são cristãos e gostam de dar graças a Deus, eu gostaria de sugerir que você desse graças a Deus pelo planeta Júpiter. Planeta Júpiter? O que tem o planeta Júpiter? É que o planeta Júpiter funciona como um tipão assim de aspirador de pó. Tá? Ele atrai sobre si asteroides, meteoros, cometas, que iriam cair em cima da gente. É que se Júpiter tivesse só 10% mais próximo do Sol, ele atrairia cometas, asteroides, meteoros que cairiam no planeta Vênus. Mas Vênus não tem vida. Se ele tivesse só uns 10% mais distante do Sol, ele iria atrair sobre si asteroides, cometas, meteoros, que iriam cair no planeta Marte. Mas Marte também não tem vida. Ele está na órbita certa, tem a massa certa, tudo direitinho, para atrair coisas que iriam cair em cima da gente. Planejado ou acidente? Dá para pensar.